Vamos então começar a quinta parte. Vamos ver aqui a mensagem de Delphine de Girardin, não sei se é assim que pronuncia o nome, porque nós começamos no final da quarta parte, mas nós não terminamos. A infelicidade real. Todos falam da infelicidade, todos já experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e ainda muitas outras coisas chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente, mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa em si. Dize-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que a princípio causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso ver-lhe a consequência. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Nós não temos como julgar, nós lemos até aqui, no quarto capítulo, na quarta parte. Nós não temos como julgar as coisas que acontecem, porque aquilo que a gente acha que é uma felicidade hoje, amanhã a gente pode dizer que foi a causa de uma infelicidade, e vice-versa. Nós precisamos conhecer as consequências daquilo que nos acontece para sabermos se aquilo foi infeliz ou foi feliz. Mas aquele que se sente feliz, a felicidade é um estado de espírito e que a gente traz conosco ou não. E a gente precisa entender isso. E precisa entender que este planeta não é um planeta para a felicidade. É um planeta de provas e expiações. É um planeta de vicissitudes, de aprendizado. É um hospital, é uma prisão. Então a gente precisa entender bem isso para não esperar aqui felicidades e alegrias que este planeta não pode nos dar. Mas sermos pessoas mais felizes depende muito de nós, porque é um estado de espírito que nós cultivamos ou não. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que confundem o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Então ele está colocando aqui as coisas que a gente busca na ilusão da terra, como o mais desejado, o poder, a fama, o dinheiro, na grande maioria das vezes são causas de grandes infelicidades para esta encarnação e para as futuras. Por quê? Porque poder, dinheiro, beleza são provas extremamente difíceis para quem as carrega. É muito difícil se sair bem numa prova ou numa expiação
desse calibre. Esperai, vós que chorais, e tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se evita o destino e as provas mais implacáveis, credoras que a matilha instigada pela miséria, e as provas mais implacáveis credoras que a matilha instigada pela miséria, espreitam vosso ilusório repouso para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade, a que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. É a maior infelicidade, enfraquecermos a nossa alma, nos enfraquecermos pela indiferença para com o outro e pelo egoísmo, achando que, vivenciando a ilusão deste mundo, principalmente através da vaidade, do orgulho e do egoísmo, estamos sendo felizes. Não estamos. Estamos nos iludindo e acarretando para nós dívidas muito difíceis de serem pagas nesta encarnação e nas próximas. Que o Espiritismo, pois, esclareça-vos e recoloque sob sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as guerras de combates arriscados à paz, que não lhes pode dar nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas roupas, desde que saia vitorioso e com a glória? As armas, né, as bagagens e a roupagem, né, a roupagem essa roupagem aqui é uma roupa para que a gente possa trabalhar aqui. Que importa perder essa roupagem, perder as bagagens ilusórias que a gente tem aqui, as armas ilusórias que a gente tem aqui? O importante é vencer a batalha que viemos travar aqui conosco. Não é com o outro, não é com o mundo, é conosco, para nos modificarmos. Quem importa aquele que tem fé no futuro, deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto carnal, desde que sua alma entre radiante no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Aí nós vamos ver aqui uma mensagem de François de Geneve, a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. É a saudade da nossa verdadeira vida, é saudade do plano espiritual. E a gente sabe que está preso. Este corpo é uma prisão, porque este planeta é uma prisão onde nós temos que pagar a nossa pena, né? Cumprir as nossas provas e as nossas expiações para sairmos daqui melhores do que aqui entramos. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo e, sofrendo o corpo a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais serem felizes. Então ele está falando aqui da melancolia, aquela melancolia daquela saudade que a gente não sabe o que é. É a melancolia de estar preso nesse corpo que é tão limitado, com olhos que nos iludem, porque a nossa visão é extremamente limitada, ouvidos também, pele, né, sentidos, nossos sentidos aqui na Terra são extremamente limitados. E isso nos dá essa melancolia, essa saudade da nossa liberdade no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Crede-me, resisti com energia
e essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. Elas vêm conosco, elas já vêm conosco, né? Estão no nosso espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo. A aspiração da felicidade a gente não pode procurar neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. O que é o anjo da libertação? É a saída daqui, é o desencarne, é a felicidade das portas da prisão que se abrem. E a nossa ilusão, a nossa ignorância faz com que a gente tenha, com a morte, com o desencarne, uma visão completamente errada. E nós precisamos mudar isso urgentemente. Pensai que, durante vossa prova na terra, tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar. Seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Seremos conduzidos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Aí depois nós vamos ter uma mensagem de um anjo guardião. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a essa. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Nós temos sim que buscar o remédio, temos sim que buscar o médico, temos sim que buscar o lenitivo para as nossas dores, mas com paciência, com resignação, entendendo o motivo de estarmos passando por essas vicissitudes, que é a limpeza interior nossa, é limparmos aquilo que sujamos anteriormente e compreender a misericórdia e o amor de Deus sempre. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. O mérito é a resiliência, é saber passar pela situação. Não há mérito no abandono. Perdão. Que seria mais preguiça que virtude. Deixar como tá para ver como é que fica não é mérito nenhum. É preguiça do trabalho, é preguiça da mudança, é preguiça
do aprendizado. Essa questão traz necessariamente uma outra. Já que Jesus disse, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, fecha aspas, pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A esta questão responderei claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através de sacrifício, e não quando ela só tem por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Então, aqueles que buscam sofrimento com o cilício, né, de ficar ali se martirizando, se cortando, trazendo a dor, achando que com isso vão se limpar, não vão, não. Isso é fanatismo, é egoísmo, é orgulho, é vaidade, mostrar para o outro, olha como eu sofro, eu sou melhor do que você, eu vou me purificar porque eu estou me sangrando. Não significa nada. Agora, aquele que passa pelo sacrifício voluntário para ajudar outras pessoas, né? Não, para pessoas como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Divaldo, que abdicaram da sua vida para cuidar da vida de outros, né? Com orfanato, com casa para idosos, com hospitais, com uma série de coisas, se sacrificaram. O Divaldo está vivo, ainda se sacrifica para que outras pessoas possam receber auxílio, possam ser cuidadas, possam viver melhor. Essas pessoas, sim, estão tendo um mérito grandioso, porque é uma missão maravilhosa, esse sacrifício em benefício do outro. Aí sim, tem mérito. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo que Ele, né, o Ele maiúsculo que é Deus, vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com vibrações. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Eu vou repetir. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. O equilíbrio, o caminho do meio tem que ser a nossa meta em tudo, em todas as situações. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que gastais vossa saúde,
na prática de boas obras, eis aí vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secarão vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo, para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidades tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Vamos ver aqui a mensagem do irmão Bernardinho. Também é uma psicografia. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estáis nesta terra de expiação para terminar vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência de existências anteriores, os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca, em certas pessoas, reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que, como se está nesta terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há os que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse, no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, abre aspas, tu não irás mais longe? Fecha aspas. Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vossos irmãos, abre aspas, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso, fecha aspas. Não digais isso, mas dizei ao contrário, abre aspas, vejamos que meios nosso Pai, misericordioso, pôs em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento, se ele não me incumbiu também como prova e talvez como expiação de deter o mal, de substituí-lo pela paz. Fecha aspas. Vamos lembrar sempre que Deus auxilia o homem pelo homem,
Sempre, sempre. E quando nós olharmos para o sofrimento do outro, temos que pensar, será que Deus não me incumbiu de aliviar o sofrimento dele? Porque Deus sempre vai aliviar, vai socorrer o homem através do homem. Talvez eu seja o instrumento de Deus para aliviar o sofrimento do outro, porque terminou sua prova, terminou a sua expiação. É assim que nós temos que pensar sempre. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas e nunca vos considereis como instrumentos de tortura. Nunca. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita, pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que, faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da Ele pode fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Não há, da parte do homem, um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito do que sofre, sob o pretexto de que esta é sua expiação? Quem somos nós para poder ter esse tipo de julgamento? Isso é orgulho, isso é vaidade. Isso é desejar ver o sofrimento do outro, né? Perversidade. Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Sempre. Nós temos que nos colocar como o instrumento escolhido por Deus para fazer cessar ou amenizar o sofrimento do outro. Resumamo-nos assim: todos vós estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardin ou Bernardin, não sei como se pronuncia, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Aí agora nós vamos ver uma mensagem de São Luís. Um homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia apressando o seu fim? Ó, uma pergunta muito atual, né? Hoje, que é a eutanásia, né? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir um homem à borda de um fosso para depois retirá-lo, a fim de fazer que esse homem retorne a si mesmo, a fim de trazê-lo a outros pensamentos? Seja qual for o extremo em que esteja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que é chegada a sua derradeira hora. A ciência nunca se enganou em suas previsões? Há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância. Ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter tido nas convulsões da agonia, e quantos tormentos
podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. O materialista que só vê o corpo e não se dá conta da alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do derradeiro pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível. Amenizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível. Mas guardai-vos de abreviar a vida. Vou repetir. Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por 1 minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Vamos lembrar o livro Sexo e Destino, de André Luiz? Uma semana de hospital, uma semana da Marita de hospital, que foi um pedido, né, do mentor que está ali junto com o André Luiz. Ele pediu ali uma semana, prorrogar a vida dela por uma semana, ela fica uma semana agonizante ali no hospital. Essa uma semana não só lhe poupou muitos sofrimentos no seu retorno, no seu reencarne, porque ajudou a perdoar o pai, ajudou a se modificar o pensamento de raiva e de ódio, ajudou ao obsessor dela e do pai a se modificar, a pedir perdão, a se transformar no auxiliar de André Luiz, ajudou o pai a se arrepender, a se modificar e a começar a estudar e a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a se modificar a tal ponto que ele pôde desencarnar e voltar rapidamente para ajudá-la na sua próxima reencarnação. Mudou o destino de todo mundo que estava em volta dela. Uma semana de agonia no hospital. Quem somos nós para abreviar o sofrimento de alguém? Quem somos nós para saber se aquela semana de UTI, aqueles 15 dias de sofrimento, de UTI, de agonia, não podem modificar a vida daquele que está ali? Pode salvar uma encarnação, como pode salvar a encarnação de muitos que estão à sua volta. Leiam Sexo e Destino para entender bem isso. Esse livro é muito bom. Aqui mais uma mensagem de São Luís. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por consequência, há suicídio em intenção, ainda que não haja de fato. Ele é, sim, um suicida. É um suicida semi-inconsciente, não é nem inconsciente, porque aquele que come demais ou aquele que descuida do corpo, ele é um suicida inconsciente, às vezes bem inconsciente, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Mas aquele que procura a morte porque está cansado da vida, vai para o campo de batalha ou vai para uma situação de risco premeditado porque ele quer morrer, ele é um suicida sim. Ele não está ali empunhando a arma, mas está se colocando numa situação para que abrevie a sua vida. Então, repetindo aqui o que ele diz. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por consequência, há suicídio em intenção, ainda que não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Faz parte das muitas ilusões que temos aqui na Terra. É só um pretexto para colorir sua ação e desculpá-la a seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a seu país, procuraria viver e defendê-lo, e não morrer, pois uma vez morto, não lhe serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte
quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar sua vida antecipadamente e sem lamento, se isto é necessário. Mas a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, 1860. Temos aqui mais uma mensagem de São Luís. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio sucumbirá. Isso pode ser considerado como um suicídio? A resposta de São Luís, né? Desde que não haja a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, mesmo que se tenha a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que está na boca de um canhão? Ela pode muitas vezes querer levar a prova de resignação até seu derradeiro limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. São Luís, 1860. Aquele que se sacrifica pelo outro não é suicídio, é abnegação, é altruísmo. E ele pode estar ali, puxa, eu posso morrer, pode, mas isso é uma colocação que cabe só a Deus. Ninguém vai embora antes da hora, a não ser que seja suicida. Não sendo suicida, ninguém vai embora antes da hora. A gente tem um roteiro, a gente tem uma programação e como se fosse aqueles galões de oxigênio do mergulhador, a gente vem com o fluido vital até uma determinada época. Então a gente, por exemplo, nós vamos ver no capítulo 13 do Missionários da Luz, né, eles colocando ali que o reencarne já vem com a programação, ele vem com fluido vital para 50, para 60, para 80, para 90 anos. E a hora que aquele fluido vital termina o seu tempo aqui na Terra. A gente vem com um tempo pré-determinado para o nosso trabalho aqui na Terra. A gente esquece, mas que a gente vem com fluido vital como o oxigênio para o mergulhador, vem. Então ninguém vai antes do tempo. Outra colocação, outra resposta de São Luís aqui, né? A pergunta: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos? Podem tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? A resposta: estes sofrimentos podem ser proveitosos para outros, tanto material quanto moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios a que eles se impõem contribuem para o bem-estar material de seus próximos. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Embora a gente ache que seja egoísmo estar aqui na Terra para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, que a nossa função, a nossa missão aqui é conosco, isso é uma visão muito arcaica que a gente tem de que a gente está aqui para salvar o outro, porque a gente se acha muito bom, se acha missionário. Isso são ilusões que as religiões arcaicas criaram em nós, e a gente traz isso como tendência de religiosidade muito curta, muito ilusória, muito infantil, que a gente traz de reminiscências do passado.
A nossa função aqui é nos modificarmos e nos melhorarmos, e com isso nós servimos de exemplo para aqueles que estão à nossa volta, porque nós ensinamos com exemplo. Não é com blá blá blá, não é com palavra que nós vamos ensinar os nossos filhos ou aqueles que estão à nossa volta. É com o exemplo da nossa reforma íntima, com o exemplo da nossa resignação, da nossa resiliência, do nosso orar e vigiar, da nossa fé firme em Deus. É com esse exemplo que nós ajudamos aqueles que estão à nossa volta. Porque nós nos modificamos, mudamos a nossa vibração, mudamos mudamos o que nós plasmamos, portanto nós mudamos a psicosfera à nossa volta e consequentemente vamos mudar o condomínio que está à nossa volta. E com isso vamos servir de exemplo para aqueles que nós amamos. Vamos então continuar no próximo capítulo.